Há três coisas que uma mulher faz, tão sutis, tão silenciosas, que um homem jamais vai admitir que o desarmam por completo. E não se trata de ser mais bonita, nem de cozinhar melhor, nem de ser perfeita. Se trata de três atitudes que a maioria das mulheres tem justo diante dos seus olhos e não as vê. Ao final deste vídeo, você vai entender por que algumas mulheres são tratadas com um respeito quase reverencial pelos homens, enquanto outras, por mais que se esforcem, são ignoradas ou substituídas sem consideração. Fique comigo, porque te prometo que o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como te percebem, te tratam e te valorizam. E se alguma vez você sentiu que dá demais em uma relação e recebe muito pouco, isto é para você. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Eu sei exatamente por que você está aqui. Talvez tenha notado que dá muitíssimo em suas relações, mas recebe muito pouco em troca. Talvez sinta que não importa quanto se esforce, ele simplesmente não a vê com aqueles olhos de admiração profunda que você deseja. Ou talvez tenha visto outras mulheres que, sem fazer nada espetacular, são tratadas como rainhas, enquanto você sente que passa despercebida. E deixe-me dizer algo que você precisa escutar. Não é sua culpa que ninguém tenha te ensinado isso. A sociedade nos programou para acreditar que o respeito se ganha sendo mais complacentes, mais perfeitas, mais disponíveis. Mas a neurociência e a psicologia masculina nos demonstram exatamente o contrário. O que vou compartilhar com você hoje não é teoria vazia, é o resultado de anos estudando o comportamento humano, de trabalhar com milhares de mulheres e de observar padrões que se repetem uma e outra vez nas relações que funcionam versus as que não funcionam. Então respire fundo e prepare-se para desaprender algumas coisas que te fizeram mal. Antes de entrar nas três atitudes específicas, preciso que você entenda algo fundamental sobre o cérebro masculino e vou explicar da forma mais simples possível. O cérebro de um homem está programado evolutivamente para valorizar o que é escasso, o que é difícil de obter, o que representa um desafio. Isso não é algo consciente, é biologia pura. Quando algo está disponível o tempo todo, quando algo é previsível, o cérebro masculino libera cada vez menos dopamina. E você sabe o que é a dopamina? É o neurotransmissor da motivação, do desejo, da perseguição. Sem dopamina, não há desejo de conquistar. Sem dopamina, não há respeito profundo. Vou te dar um exemplo muito simples. Imagine que você tem acesso ilimitado à sua comida favorita, digamos chocolate. Nos primeiros dias, você desfruta, mas se todos os dias, a toda hora, há chocolate disponível e você sempre o come sem restrição, o que acontece? Você perde o interesse, ele se torna comum, entediante. Agora imagine que esse mesmo chocolate só está disponível uma vez por semana. Você tem que esperá-lo e quando finalmente o come, você o saboreia conscientemente. O que acontece? Você o valoriza 10 vezes mais. Isso mesmo sucede nas relações. E antes que você pense, então tenho que me fazer de difícil, deixe-me esclarecer algo crucial. Não se trata de jogar jogos nem de manipular. Se trata de algo muitíssimo mais profundo. Se trata de dignidade própria. Se trata de ter uma vida tão plena e rica que sua presença seja naturalmente um presente, não uma constante. E isso muda tudo. Deixe-me contar sobre Carmen, 34 anos, engenheira civil de Monterrey, uma mulher linda, bem-sucedida, inteligente. Chegou ao meu consultório com os olhos úmidos, cansados. Carmen me disse com a voz embargada: por que os homens me buscam no início com tanta intensidade? Dizem que sou incrível, mas depois de alguns meses se afastam. Dou tudo de mim, estou disponível, os apoio, me preocupo com eles. O que estou fazendo de errado?
Carmen não era a primeira mulher brilhante, profissional, linda que chegava com essa mesma pergunta, e provavelmente não será a última. O que Carmen não sabia, o que ninguém havia explicado a ela, é que estava cometendo o erro mais comum que vejo em mulheres extraordinárias: confundir dar com se entregar completamente, confundir amor com disponibilidade total, confundir interesse com perseguição. Carmen me contou como havia conhecido Diego há 8 meses. No início, ele a perseguia, escrevia todos os dias, fazia planos com antecedência, se esforçava para impressioná-la. E Carmen, emocionada por essa atenção, começou a abrir seu coração. Pouco a pouco, Carmen começou a cancelar planos com suas amigas para estar disponível quando ele ligasse. Deixou de ir à yoga que tanto amava porque os horários coincidiam com os de Diego. Adiou um curso de especialização que esperava há meses, porque assim tinha mais tempo para a relação. E enquanto Carmen se tornava menor, mais disponível, mais focada nele, Diego se afastava. As ligações eram menos frequentes, os planos mais casuais, até que um dia, simplesmente, ele disse que precisava de espaço. Carmen estava arrasada. Andréa, eu dei tudo. Como é possível que não tenha sido suficiente? Segurei suas mãos e disse algo que mudou sua perspectiva completamente. Carmen, o problema não foi que você não deu o suficiente. O problema foi que você se perdeu a si mesma no processo. E quando uma mulher se perde, também perde o respeito do homem que tem à sua frente. E quero te fazer uma pergunta muito honesta. Comente abaixo. Você já sentiu alguma vez que dá mais do que recebe em uma relação? Se você se identifica com a história de Carmen, escreva "eu também" nos comentários. Preciso saber que você não está sozinha nisso. Agora sim, vamos à primeira atitude que gera respeito profundo nos homens. E prepare-se, porque isso vai sacudir algumas crenças. A primeira coisa que faz com que um homem te respeite profundamente é ter vida própria. Não fingir tê-la, não aparentar estar ocupada, mas estar genuinamente envolvida, apaixonada, comprometida com sua própria existência, independente dele. Quando um homem vê que você tem metas próprias, paixões que te acendem, amizades ricas e profundas, projetos que te importam, atividades que fazem você perder a noção do tempo, algo se ativa em seu cérebro. Subconscientemente, ele entende: esta mulher não precisa de mim para ser feliz. Ela escolhe estar comigo, e isso a torna mais valiosa. Os homens não respeitam o que obtêm facilmente. E quando toda a sua vida começa a girar ao redor dele, quando você cancela tudo para estar disponível, quando suas conversas só são sobre ele e a relação, você se converte em algo previsível, em algo comum. Não porque você seja menos valiosa, mas porque deixou de ser você. Pense assim: a quem você admira mais? A pessoa que abandona tudo para estar com você, ou a pessoa que tem uma vida tão rica que abre espaço para você nela? A resposta é óbvia. Quando Carmen entendeu isso, fez mudanças radicais. Retomou seu curso de especialização, voltou à yoga, organizou uma viagem com suas amigas que vinha adiando, começou a trabalhar em um projeto pessoal de design de estruturas sustentáveis que sempre quis explorar. E algo fascinante sucedeu. Diego, que havia pedido espaço, começou a buscá-la de novo. No início, ela pensou que era coincidência, mas não era. Quando Carmen deixou de estar disponível o tempo todo, quando deixou de persegui-lo com mensagens, quando sua energia estava focada em coisas que a faziam brilhar, Diego sentiu algo que não sentia há meses: o desejo de conquistá-la novamente. Porque agora Carmen tinha algo que valia a pena perseguir, não porque jogasse jogos, mas porque havia recuperado sua essência. Quero que você faça algo agora mesmo. Diga-me nos comentários, qual é essa atividade, esse projeto, essa paixão que faz você perder a noção do tempo? Aquela coisa que te enche tanto que você não precisa de validação de ninguém mais.
Se não tem uma resposta imediata, esse é precisamente o seu trabalho, encontrá-la. A segunda atitude que gera respeito profundo é algo que muitas mulheres temem: ter limites claros e não negociáveis. E aqui vem o que a maioria não entende. Os limites não afastam o homem correto. Os limites atraem o homem correto e filtram o homem incorreto. Deixe-me explicar a neurociência por trás disso. Quando você põe um limite claro, quando diz isto não tolero ou isto é importante para mim, você está ativando no cérebro masculino algo que observei em décadas de prática clínica: respeito pela autenticidade. Os homens respeitam profundamente as mulheres que sabem o que querem e o que não querem, porque isso demonstra que você se conhece, que se valoriza, que não está disposta a atrair a si mesma para agradar. E contrário ao que te ensinaram, isso não os afasta, os aproxima de uma forma mais profunda. Vou te contar sobre Lucia, 38 anos, de Santiago do Chile. Lucia estava saindo com Roberto há 4 meses. Tudo ia bem, ou assim ela pensava, até que começou a notar um padrão. Roberto cancelava planos de última hora, chegava atrasado constantemente, e quando Lucia dizia que isso a incomodava, ele dava desculpas vagas. Desculpa, complicou-se no trabalho, minha mãe pediu ajuda, perdi a noção do tempo. Lucia, querendo ser a garota legal, dizia: não se preocupe, está bem, mas por dentro se sentia pouco valorizada, pouco importante. Um dia, Roberto cancelou pela 4ª vez consecutiva um jantar que haviam planejado com 1 semana de antecedência. Desta vez, em lugar de dizer está bem, Lucia fez algo diferente. Ligou para ele e disse com voz calma, mas firme: Roberto, preciso falar com você sobre algo importante. Quando você cancela planos desta forma, me sinto pouco respeitada. Entendo que surjam emergências, mas isto se converteu em um padrão. Meu tempo é valioso, igual ao seu. Se você quer estar comigo, preciso que valorize meu tempo tanto quanto eu valorizo o seu. Se não pode fazer isso, está bem, mas preciso saber agora. Roberto ficou em silêncio. Lucia pensou que ele ia terminar a relação ali mesmo, mas o que aconteceu foi completamente diferente. Ele disse depois de um momento: você tem razão. Tenho me comportado como um idiota. Ninguém nunca me falou assim. E sabe o quê? Te respeito muitíssimo por me dizer isto. Desde esse dia, Roberto nunca voltou a cancelar sem uma razão verdadeiramente importante. Por quê? Porque Lucia demonstrou que sua presença era um privilégio, não um direito, que ela tinha padrões e, paradoxalmente, isso fez com que ele a valorizasse infinitamente mais. Os limites não são muros. São portas, deixam entrar as pessoas que estão dispostas a respeitá-los e mantêm fora as que não estão. Pergunta honesta: se você está pronta para pôr limites, mas não sabe por onde começar, escreva limites nos comentários. E se há um limite específico que você vem adiando estabelecer, conte-me. Às vezes, simplesmente escrevê-lo é o primeiro passo para honrá-lo. E agora chegamos à terceira atitude, a mais poderosa de todas. É algo que não se ensina, que raramente se fala, mas quando uma mulher o tem, é magnética, é inesquecível. A terceira atitude é o que chamo de dignidade silenciosa. É a qualidade quase mística de uma mulher que sabe seu valor sem necessidade de demonstrá-lo. Não grita, não compete, não se rebaixa. Simplesmente é. É a mulher que, quando um homem a trata mal, não explode em drama, nem implora por explicações. Simplesmente se afasta com graça, com calma, com a certeza de que merece melhor. É a mulher que não precisa constantemente de validação externa, porque sua validação vem de dentro, que não revisa compulsivamente seu telefone esperando que ele escreva, que não se quebra quando ele não responde imediatamente. E essa dignidade, essa paz interior, essa autossuficiência emocional geram nos homens algo quase reverencial, porque é tão raro encontrar uma mulher que não esteja desesperada por atenção, por validação, por alguém que preencha seus vazios, que quando aparece uma que não precisa de nada disso, que está completa em si mesma, o homem sente que encontrou algo excepcional.
Deixe-me contar sobre Sofia, 32 anos, professora de yoga de Bogotá. Sofia chegou ao meu consultório há 1 ano, devastada, porque Andrés, seu parceiro de 3 anos, havia dito que precisava de tempo para pensar. Durante as primeiras semanas, Sofia fez o que a maioria faria: escrevia mensagens tentando consertar as coisas, perguntava o que havia feito de errado, implorava que conversassem. E Andrés se afastava mais. Na consulta, trabalhamos algo fundamental. Sofia tinha que soltar, não desde o ressentimento, mas desde a dignidade. Tinha que aceitar que se Andrés não a escolhesse, ela escolheria a si mesma. Durante 3 meses, Sofia não lhe escreveu, não o procurou, não stalkeou suas redes sociais. Em lugar disso, focou-se completamente em si mesma, aprofundou sua prática de yoga, fez uma certificação avançada, começou a dar workshops, viajou à Índia e algo lindo começou a suceder. Sofia começou a brilhar de uma forma que não havia brilhado em anos. Sua energia mudou. Já não era a mulher ansiosa esperando que Andrés voltasse. Era uma mulher completa, plena, radiante, vivendo sua vida sem esperar nada de ninguém. 4 meses depois, Andrés apareceu. Pediu para falar, disse que havia cometido o maior erro de sua vida ao deixá-la ir. E sabe o que Sofia fez? Escutou com calma, com compaixão e disse: Andrés, agradeço que tenha vindo, mas eu já fechei esse capítulo. Você me fez um favor ao se afastar porque me obrigou a me reencontrar. E a mulher que sou agora não está disposta a se conformar com alguém que não esteja completamente seguro de querê-la. Andrés ficou devastado e durante os meses seguintes fez tudo o possível para recuperá-la. Trabalhou em si mesmo, foi à terapia, demonstrou com ações, não com palavras, que havia mudado. 1 ano depois, Sofia lhe deu uma oportunidade, mas já não desde a carência, e sim desde a abundância. Já não porque precisasse dele, mas porque escolhia estar com ele. E essa é a diferença que muda tudo. Quando você vem desde a dignidade, desde o amor próprio, desde a completude, o homem que está com você sabe que sua presença é um presente que pode perder a qualquer momento se não o valorizar. Pergunta que preciso que você responda: conhece alguém que precisa urgentemente escutar isto? Uma amiga, uma irmã, uma prima que está perdida em uma relação, dando mais do que recebe? Marque-a nos comentários ou, melhor ainda, compartilhe este vídeo com ela. Às vezes, uma mensagem como esta pode mudar o rumo de uma vida. Agora vamos falar de como você aplica isto hoje, não amanhã, não na segunda-feira, hoje. Primeiro, audite sua vida. Sente-se com papel e caneta. Que porcentagem do seu tempo livre, da sua energia mental, das suas conversas, giram ao redor dele versus ao redor de você? Se a resposta é a maioria, aí está seu problema. Segundo, identifique um projeto, uma atividade que você costumava amar e abandonou. Pode ser pintura, escrita, corrida, um idioma que deixou pela metade, o que seja. E comprometa-se a retomá-la esta mesma semana, não quando tiver mais tempo, agora. Terceiro, identifique um limite que você vem adiando estabelecer. Pode ser com ele, pode ser com seu trabalho, com sua família. Aquele limite que você sabe que precisa pôr, mas tem medo. Escreva-o. E esta semana, estabeleça-o com calma, com clareza, mas estabeleça-o. Quarto, pratique a dignidade silenciosa em algo pequeno. A próxima vez que ele demore para responder, não entre em pânico. Não escreva 10 mensagens seguidas. Simplesmente siga com sua vida. Confie que se é para você, ele voltará. E se não, alguém melhor chegará. Porque aqui está a verdade que você precisa entender. Você não está aqui para ser uma opção.
está aqui para ser uma prioridade. E o homem que não te vê como prioridade simplesmente não é o seu homem. Antes de terminarmos, diga-me, o que é o mais importante que você leva deste vídeo? Qual destas 3 atitudes é a que mais precisa trabalhar? Quero te ler, então escreva nos comentários agora. Olha, quero que você entenda algo com absoluta clareza. Não se trata de se converter em alguém que você não é. Não se trata de jogar jogos psicológicos. Não se trata de manipular ou de ser fria. Se trata de lembrar quem você era antes de perder seu caminho, tentando ser suficiente para alguém mais. Se trata de reconhecer que você é o prêmio, que sua presença na vida de um homem é um presente, não uma constante, que merece ser tratada com o mesmo respeito, a mesma admiração, a mesma reverência que você dá. E quando você viver desde esse lugar, quando estas 3 atitudes forem parte natural de quem você é, você não vai ter que perseguir ninguém, não vai ter que implorar por migalhas de atenção, não vai ter que se perguntar se é suficiente, porque você saberá com cada célula do seu ser que é, e o homem correto, esse que você merece, não vai ter dúvidas sobre isso. Ele vai te ver, vai te valorizar, vai te respeitar, porque finalmente você estará se respeitando a si mesma. Última pergunta antes de você ir. Qual destas 3 atitudes te custa mais trabalho aplicar? Vida própria, 1, limites, 2, ou dignidade silenciosa, 3, escreva abaixo com o número. Quero saber onde está seu maior desafio para poder te ajudar melhor em próximos vídeos. E deixe-me te dizer algo que a maioria das mulheres me pergunta depois de escutar isto. Andréa, como sei se estou fazendo certo? Como sei se estas atitudes estão funcionando ou se simplesmente estou afastando o homem que me importa? Porque aqui está o medo real, verdade? O medo de que, se você põe limites, se tem vida própria, se não está disponível o tempo todo, ele vai embora, ele encontre alguém mais fácil. E preciso te falar sobre isto com absoluta claridade, porque é a diferença entre aplicar isto desde o medo versus aplicá-lo desde o poder. 5 sinais concretos de que você está aplicando estas atitudes corretamente e de que o homem que você tem à sua frente é o correto para você. Sinal número 1, ele te procura mais, não menos. Quando uma mulher tem vida própria, limites claros e dignidade silenciosa, o homem correto não foge. Aproxima-se com mais intenção, porque finalmente entende que você está com ele por escolha, não por necessidade. Se depois de aplicar isto ele se afasta permanentemente, deixe-me dizer algo que você precisa escutar. Não era sua pessoa e você acabou de economizar meses, talvez anos, com alguém que não estava à sua altura. Sinal número 2, ele faz planos com antecedência. Um homem que te respeita não te trata como seu plano B de última hora. Não te escreve às 11 da noite perguntando, está acordada? Não cancela constantemente. Quando você aplica estas atitudes, o homem que vale a pena começa a planejar. Quero te ver no sábado. Vamos fazer isto. Há um lugar que quero que você conheça na próxima semana, porque entende que seu tempo é valioso. Sinal número 3. Ele se interessa genuinamente pela sua vida. Não só fala dele, de seu trabalho, de seus problemas. Te pergunta sobre seus projetos, suas paixões, suas metas. Celebra seus êxitos sem se sentir ameaçado. Apoia seus sonhos sem tentar torná-los menores. Porque quando você tem vida própria vibrante, você é interessante. E o homem correto quer conhecer todos os aspectos dessa vida. Sinal número 4. Ele respeita seus limites sem drama. Quando você estabelece um limite e ele responde com respeito, com compreensão, até com admiração, essa é sua confirmação. O homem correto não vai fazer birras, não vai te manipular emocionalmente, não vai te fazer sentir culpada, vai dizer, entendo, te respeito e vai ajustar seu comportamento. Sinal número 5, você se sente em paz. Esta é a mais importante. Quando você está fazendo certo, quando está com o homem correto, não há ansiedade constante. Você não está revisando o seu telefone a cada 5 minutos, não está analisando cada palavra que ele disse.
você se sente segura, tranquila, confiante de que se é para você, fluirá. E se não é, você estará bem de qualquer forma, porque sua paz já não depende dele, sua paz depende de você. Nós percorremos um caminho profundo juntas hoje, desde entender a neurociência do respeito masculino, até as 3 atitudes que o geram, até histórias reais de transformação. E se há uma só mensagem que quero que você leve deste vídeo é esta: você não precisa mudar para ser amada. Você precisa lembrar quem você é para atrair o amor que merece. As mulheres que são profundamente respeitadas e valorizadas não são perfeitas, não são as mais bonitas, nem as mais bem-sucedidas, nem as mais complacentes. São as que se conhecem, as que se respeitam, as que têm vida própria vibrante, as que põem limites claros, as que caminham com dignidade silenciosa. E você que está escutando isto agora mesmo, tem tudo o que precisa para ser essa mulher. Não amanhã, hoje. Então dê o primeiro passo. Retome essa atividade que abandonou. Estabeleça esse limite que vem adiando. Caminhe com a certeza de que você é suficiente, de que sempre foi. E se este vídeo ressoou em sua alma, se algo dentro de você se ativou, compartilhe. Compartilhe com aquela amiga que está perdida em uma relação, com aquela irmã que dá mais do que recebe, com aquela prima que esqueceu quem era. Porque às vezes uma mensagem como esta pode mudar o rumo completo de uma vida. Inscreva-se se ainda não o fez, porque aqui nesta comunidade estamos construindo algo lindo, um espaço onde as mulheres despertam, onde florescem, onde lembram seu poder. Te espero no próximo vídeo. Cuide-se muito e lembre-se, sua dignidade não é negociável. Nunca foi, nunca será. Nos vemos, preciosa. Vou contar algo que provavelmente soa impossível, mas que funciona de uma maneira tão perturbadora que você vai querer experimentar hoje mesmo. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Não estou falando de magia barata, nem de rituais com velas. Estou falando de usar o poder da sua mente para fazer com que um homem que o está ignorando, que se afastou, que deixou de responder, de repente não consiga parar de pensar em você, que sonhe com você, que sinta a necessidade urgente de procurá-lo. Antes de pensar que isto é esoterismo sem fundamento, deixe-me explicar a neurociência por trás disto, porque o que vou ensinar tem bases científicas sólidas, estudos documentados e, sobretudo, resultados comprovados. Eu mesma utilizei isto e funciona, mas preciso que você entenda algo fundamental antes de começarmos: a verdade que ninguém diz. Isto não é para manipular ninguém, isto é para recuperar seu poder quando um homem que antes o procurava, agora o está dando por garantido. Isto é para reconectar energeticamente com alguém que se distanciou. Isto é para recordar ao cérebro inconsciente dessa pessoa que você existe e que é valiosa. Porque aqui está a verdade que ninguém lhe diz. Enquanto você esteve ali rogando por atenção, enviando mensagens que ficam sem resposta, monitorando suas redes sociais para ver se visualiza suas histórias, criando conteúdo estratégico para que anote, você esteve operando a partir do desespero. E o desespero é o repelente mais potente que existe. O caso de Rocio. Deixe-me contar sobre uma paciente minha, a quem chamarei Rocio. Rocio veio à minha consulta completamente destruída. Havia um homem que me perseguia, ela me disse, que me escrevia todos os dias, que queria me ver constantemente. Eu me fiz um pouco de difícil no início, mas quando finalmente me abri, quando mostrei interesse, ele desapareceu. Agora sou eu quem o está perseguindo. Escrevo para ele responde com monossílabos. O convido para sair, sempre está ocupado. Publico coisas no Instagram esperando que veja e nada. É como se tivesse me tornado invisível.
Perguntei algo simples. Rocio, onde está a sua energia neste momento? Ela me olhou confusa. Está nele, doutora, respondeu. O tempo todo estou pensando nele. No que faz? Com quem está? Por que não me procura? O que fiz de errado? E ali estava exatamente o problema. A energia segue a atenção. Sua energia segue sua atenção. Quando sua atenção está constantemente em alguém que não lhe corresponde, sua energia se dirige para essa pessoa, mas não de maneira poderosa, se vai de maneira desesperada, necessitada, suplicante. E essa energia não atrai, repele. Deixe-me explicar algo fascinante sobre como funcionamos os seres humanos a nível energético e neurológico. Todos estamos conectados no que chamo, a partir de minha prática clínica, de campo de informação interpessoal. Não é misticismo, é biologia pura do cérebro. O coração humano gera um campo eletromagnético que pode ser detectado a vários metros de distância. Esse campo transmite informação. Literalmente, podemos sentir a presença emocional dos outros. Quando você pensa intensamente em alguém, quando visualiza uma interação com essa pessoa, seu cérebro não faz distinção entre o que está imaginando e o que está acontecendo realmente. As mesmas áreas se ativam, os mesmos neurônios disparam, e essa atividade neuronal gera uma sinal eletromagnética que se transmite ao campo. A comunicação além das palavras. Aqui vem o fascinante. A outra pessoa, a nível inconsciente, pode captar essa sinal, não de forma consciente. Ela não vai saber que você está pensando nela especificamente, mas vai sentir algo, uma inquietude, uma curiosidade, um impulso de procurá-la sem saber exatamente por quê. É por isso que às vezes você pensa em alguém intensamente e minutos depois a pessoa lhe escreve. É por isso que sonha com alguém e essa pessoa aparece no dia seguinte. Não é coincidência, é conexão energética através do campo eletromagnético que todos compartilhamos. Mas aqui está o problema. A maioria das mulheres estão usando essa conexão de forma errada. Estão enviando sinais de necessidade, de carência, de, por favor, me veja novamente. E esses sinais não ativam o desejo no homem, ativam seu sistema de escape, porque o cérebro masculino está programado para perseguir o que se afasta e se afastar do que o persegue. É neurobiologia pura, a dinâmica do desejo. Quando um homem sente que uma mulher o necessita desesperadamente, seu cérebro interpreta isto como baixa opção de valor. Ele perde interesse. Mas quando um homem sente que uma mulher existe em sua própria plenitude, que não o necessita, mas que aprecia sua companhia, seu cérebro libera dopamina. Ele quer conquistar essa fonte de valor, quer assegurar-se de que você o escolha. Então, o que vamos fazer hoje é usar essa conexão energética que já existe, mas vamos usá-la corretamente. Não a partir da necessidade, mas a partir do poder. Não a partir do, por favor, me veja novamente, mas a partir do, sou tão valiosa que seu cérebro vai começar a se lembrar disso. A técnica em duas partes. A técnica que vou ensinar tem duas partes fundamentais. A primeira é a visualização ativa, onde você vai criar uma impressão energética específica no campo quântico. A segunda, e essa é a que a maioria ignora e por isso fracassam, é a manutenção mental. Porque você pode criar a impressão perfeita, mas se depois a destrói com seus pensamentos de dúvida, de desespero, de necessidade, está apagando o que criou. Vou ser brutalmente honesta com você. Essa técnica funciona, mas não é mágica no sentido de que você visualiza hoje e amanhã ele aparece rogando para ser seu namorado. Pode acontecer rápido. Sim, vi casos onde funcionou em 2 dias, mas também vi casos que levaram semanas. E a diferença não está na técnica, está em sua capacidade de sustentar a energia correta depois de criá-la. O padrão de destruição, porque aqui está o que vai acontecer. Você faz a visualização, é poderosa, você a sente. E depois, 10 minutos mais tarde, pega seu celular, checa se escreveu,
Entra no Instagram para ver se viu sua história. Começa a duvidar. Será que funciona? E se não funciona? E se está com outra pessoa? E com cada pensamento de dúvida, com cada ação desesperada, você está enviando um sinal energético completamente oposto ao que criou na visualização. É como plantar uma semente e depois desenterrá-la a cada 5 minutos para ver se já cresceu. Nunca vai crescer porque você não está dando espaço para germinar. Por isso, a segunda parte dessa técnica é aprender a soltar. Não soltar a pessoa, soltar o desespero, soltar a pressa, soltar a necessidade de controle, soltar a dúvida. Porque todas essas emoções são veneno energético que destrói o que você criou. Como funciona a manifestação? Deixe-me explicar como funciona a manifestação a nível da realidade psicológica profunda. Quando você visualiza algo com emoção genuína, quando o sente como real em sua mente, está criando uma linha de tempo onde aquilo que visualizou existe. Está criando uma possibilidade que se torna probabilidade. Essa linha de tempo existe no que chamo de campo de potencialidade. É real, mas ainda não se manifestou na realidade física tridimensional. Para que se manifeste, você precisa de duas coisas: tempo e coerência energética. O tempo, porque a realidade física é mais densa que a realidade do pensamento. As coisas levam tempo para se materializarem. E a coerência energética, porque se hoje você cria uma linha de tempo onde esse homem o procura, mas amanhã com seus pensamentos e ações está criando uma linha de tempo onde você o persegue desesperadamente, está enviando sinais contraditórios. O campo não sabe qual manifestar. É por isso que muitas mulheres dizem: tentei a visualização e não funcionou. Funcionou. O que não funcionou foi sua capacidade de manter a frequência energética coerente com o que visualizou. O caso de Rocio. Continuação. Deixe-me contar o que aconteceu com Rocio depois que ensinei essa técnica. Disse exatamente o que vou dizer a você. Você vai visualizar uma vez ao dia durante 10 minutos. O resto do dia vai viver como se já tivesse acontecido. Não vai checar seu celular obsessivamente. Não vai monitorar suas redes sociais. Não vai criar conteúdo estratégico para que anote. Vai viver sua vida tão plenamente que quando ele aparecer seja uma adição agradável, não a razão de sua existência. Os primeiros 3 dias foram difíceis para ela. Cada fibra de seu ser queria pegar o telefone e escrever. Queria ver o que estava fazendo. Queria fazer algo para provocar uma resposta, mas se manteve firme. Visualizava sua cena uma vez ao dia e o resto do dia se focava em si mesma. No 4º dia, ele lhe escreveu uma mensagem simples. Oi, como você está? Ela quase explodia de emoção. Queria responder imediatamente. Queria dizer quanto o havia sentido falta. Mas a lembrei. Responde a partir da energia de uma mulher escolhida, não de uma mulher desesperada. Esperou 2 horas. Respondeu com calma. Oi, bem ocupada. E você? Curto, tranquilo, sem necessidade. E sabe o que aconteceu? Ele continuou escrevendo. Perguntou se podiam se ver. Ela tinha planos com amigas naquele dia. Lhe disse a verdade. Hoje tenho planos, mas podemos coordenar para a próxima semana. Não cancelou seus planos por ele. Não se mostrou desesperadamente disponível. Aquele homem que a havia ignorado durante semanas, de repente estava a perseguindo novamente porque ela havia mudado a dinâmica energética. Já não era a mulher necessitada que o perseguia, era a mulher valiosa que existia em sua própria plenitude. E isso ativou todos os seus instintos de conquista. A importância da intenção. Antes de ensinar exatamente como fazer a técnica, você precisa entender algo crucial. Isto só funciona se sua intenção é limpa. Se está tentando manipular alguém para fazer algo contra a sua vontade, não vai funcionar. Porque a energia de manipulação é baixa e densa e não gera magnetismo.
Mas se sua intenção é reconectar com alguém que genuinamente sente algo por você, mas que se distanciou por dinâmicas tóxicas, por sua própria energia de necessidade, ou simplesmente porque a vida o separou, então essa técnica pode ser extraordinariamente poderosa. A técnica específica. Agora vou entrar na técnica específica e preciso que preste muita atenção porque os detalhes importam. Não é só visualizar qualquer coisa de qualquer forma. Há uma forma específica de fazer que ativa os circuitos neurais corretos e gera o sinal eletromagnético apropriado. Passo 1. Prepare o espaço primeiro. Você precisa de um momento de tranquilidade. 10 minutos onde ninguém a interrompa. Pode ser cedo pela manhã antes de seu dia começar. Pode ser à noite antes de dormir, mas tem que ser um momento onde você possa estar completamente presente, sem distrações. Procure um lugar confortável. Pode estar sentada ou deitada, mas se deitar, certifique-se de que não vai adormecer. Você precisa estar em um estado de consciência relaxada, mas alerta. Passo 2. Indução do estado alfa. Feche seus olhos. Comece a respirar mais profundamente. Não faça esforço, simplesmente deixe sua respiração se tornar mais lenta, mais profunda. Sinta como seu corpo vai se relaxando com cada exalação. Depois de alguns minutos, seu corpo estará mais pesado, mais relaxado, sua mente estará mais tranquila. Esse é o momento perfeito para começar. Passo 3. Invocação. Com seus olhos fechados e seu corpo relaxado, você vai chamar mentalmente essa pessoa pelo nome. Não em voz alta, mentalmente, como se estivesse chamando sua atenção na vida real. Aqui vem algo crucial. Você vai imaginar que essa pessoa lhe responde. Não importa como a imagine. Algumas mulheres podem visualizar claramente a imagem da pessoa se virando e olhando. Outras apenas podem sentir sua presença. Outras podem escutar sua voz. Não importa, use o sentido que lhe seja mais natural. O importante é que sinta que a pessoa está ali com você, que está ali prestando atenção, que está o escutando. Passo 4. A frase específica. Agora vem a parte mais importante de toda a técnica. Você vai imaginar que essa pessoa lhe diz exatamente o que você quer escutar, mas tem que ser específico, tem que ser algo que genuinamente quer. Se o que quer é que escreva para você todos os dias, imagine-o dizendo: não consigo parar de pensar em você, preciso falar com você todos os dias. Se o que quer é que a convide para sair, imagine-o dizendo: quero vê-la, quando podemos sair? Se o que quer é que se comprometa, imagine-o dizendo: quero uma relação séria com você. Seja o que for, imagine-o dizendo. E aqui está a chave: tem que ser curto. Não pode ser uma conversa longa. Tem que ser uma cena específica, concreta, de no máximo 2 minutos de duração. Por quê? Porque quando é curto e específico, seu cérebro consegue sustentar a emoção com intensidade. Quando tenta visualizar cenas longas e complexas, sua atenção se dispersa e a carga emocional se dilui. E você precisa dessa carga emocional intensa para que o sinal eletromagnético seja forte. Passo 5. Sua resposta. Quando imagina que ele lhe diz o que quer escutar, você não fica passiva, você vai responder. E sua resposta tem que comunicar 2 coisas: gratidão e naturalidade. Se ele disser, não consigo parar de pensar em você, você responde, que lindo que me diz isto, ou amo escutar isto, ou simplesmente obrigada. Mas diz com a energia de uma mulher que recebe amor com naturalidade, não de desespero. Não vai responder, ai, graças a Deus, pensei que não lhe importava mais. Isso é energia de necessidade. Vai responder como uma mulher que sabe que é valiosa e que recebe atenção como algo natural em sua vida. Passo 6. Todos os sentidos. Aqui vem algo que quase ninguém te diz, mas que é fundamental. Você vai ativar todos os sentidos possíveis nessa visualização. Se consegue ver a imagem dele, perfeito. Se consegue escutar sua voz, melhor ainda. Se consegue sentir que toca sua mão ou a abraça, inclua isso. Se consegue imaginar que escuta o som de notificação do seu telefone quando escreve, use. Quanto mais sentidos ativa, mais real se sente para seu cérebro.
E quanto mais real se sente, mais forte é o sinal eletromagnético que está enviando ao campo. Mas, e isto é crucial, você não pode fazer esforço. Se percebe que está forçando a visualização, que está tentando muito duro ver ou sentir algo, solte, relaxe, tente mais tarde, porque o esforço gera tensão e a tensão bloqueia a conexão energética. Tem que fluir naturalmente como um sonho acordado, como uma fantasia agradável que você simplesmente permite que aconteça. Passo 7. O fechamento. Uma vez que terminou a cena, que visualizou o que ele lhe disse, o que queria escutar, que você respondeu com gratidão e naturalidade, que ativou todos os sentidos possíveis, você vai fazer uma pausa. Respire fundo. Sinta a emoção dessa interação. Permita-se sentir como se sentiria se isto realmente tivesse acontecido. E depois, lentamente, vai começar a se mexer. Vai abrir seus olhos. Vai se reincorporar e vai continuar seu dia como se nada. Não vai pegar imediatamente seu telefone para ver se escreveu. Não vai entrar no Instagram para checar se viu sua história. Não vai fazer absolutamente nada relacionado com essa pessoa no mundo externo, porque aqui está o que você precisa entender. No momento em que fez essa visualização, na realidade quântica já aconteceu. Já criou essa linha de tempo, já enviou esse sinal eletromagnético. Agora a única coisa que tem que fazer é permitir que se materialize na realidade física. E a forma de permitir que se materialize é soltar o controle, confiar no processo e viver sua vida. O caso de Natália. Deixe-me contar sobre uma paciente a quem chamarei Natália. Natália fez a técnica perfeitamente, me descreveu a visualização e era impecável. Sentiu a emoção, ativou múltiplos sentidos, tudo perfeito. Mas 10 minutos depois me escreveu: doutora, já fiz a visualização. Quanto tempo leva para funcionar? Devo escrever para ele ou espero que ele escreva primeiro? E ali estava o problema. Lhe disse: Natalia, você acabou de destruir o que criou porque está operando a partir da dúvida e da ansiedade. Está chequeando para ver se já funcionou, como quem checa o forno para ver se já cozinhou o bolo depois de colocá-lo 5 minutos. As coisas no mundo quântico não funcionam com a lógica do tempo linear. Não é que visualiza e 5 minutos depois deve acontecer. Pode acontecer em horas, em dias, em semanas. Depende de muitos fatores. Da resistência energética que tem, da situação específica da outra pessoa, das dinâmicas que precisam se ajustar. Mas o que posso garantir é isto: se você sustentar a energia correta, vai acontecer. A pessoa vai aparecer, vai pensar em você, vá procurá-la, porque é assim que funciona o campo eletromagnético que compartilhamos todos. A afirmação diária: quero que escreva nos comentários. Eu atraio só por existir. Escreva porque seu cérebro precisa começar a acreditar nessa verdade. É magnética por natureza. Não precisa fazer coisas desesperadas para que alguém anote. Sua existência já é suficiente. Escrever eu atraio só por existir é começar a reprogramar esses circuitos neurais que lhe dizem que tem que perseguir, que tem que rogar, que tem que provar seu valor. Não, seu valor é inerente. E quando realmente o acredita, quando o encarna, você se torna irresistível. E depois de escrever aqui, quero que o use como uma afirmação diária. Cada manhã, quando acorda, cada vez que sente a tentação de pegar o telefone para ver se escreveu. Eu atraio só por existir. Confio em minha criação, porque aqui está a segunda parte da técnica, a que determina se isto funciona ou não, a manutenção mental. O plano de 30 dias vai fazer a visualização uma vez ao dia, só uma vez. Não 5 vezes, não cada hora. Uma vez ao dia até que aconteça o que quer que aconteça. Por quê? Porque se fizer múltiplas vezes ao dia, está enviando um sinal de desespero. Está dizendo: não confio que funcionou a primeira vez, preciso reforçar constantemente. Essa energia de desconfiança bloqueia a manifestação. Uma vez ao dia é suficiente. É a dose correta de intenção sem cair na obsessão.
Dias 1 a 7. Fundação. Vai fazer a visualização uma vez ao dia, preferencialmente na mesma hora para criar um ritual. Os primeiros dias podem parecer estranhos ou forçados. Não se preocupe, é normal. Seu cérebro está se acostumando com essa nova forma de criar realidade. Durante esses primeiros 7 dias, seu único trabalho adicional é não contactar essa pessoa. Nada. Zero comunicação. Apague a conversa de seus destaques se precisar. Silencie suas redes sociais se necessário. Crie distância física do telefone se precisar. Dias 8 a 14. Consolidação. Para este momento, já deveria ter encontrado seu ritmo com a visualização. Agora, vamos adicionar algo. Cada vez que sente a tentação de checar suas redes ou escrever, em lugar de fazer isso, vai repetir: eu atraio só por existir. Confio em minha criação. Não uma vez. Vai repetir até que a tentação passe. Pode ser 10 vezes, pode ser 50 vezes, as vezes que forem necessárias. Dias 15 a 21. Transformação. Agora vamos intensificar. Além da visualização diária e das afirmações quando tiver tentações, vai começar a agir ativamente como uma mulher escolhida. Vai fazer planos sociais. Vai retomar essa atividade que abandonou, vai sair com amigas, vai preencher sua vida de experiências, não para que ele veja que está ocupada, mas porque genuinamente está construindo uma vida tão plena que sua presença ou ausência já não define seu estado emocional. Dias 22 a 30. Manifestação. Para este ponto, deveria começar a haver movimento. Pode ser que ele escreva, pode ser que sonhe com você e conte, pode ser que um amigo em comum mencione que perguntou por você. O universo tem muitas formas de manifestar, mas mesmo que ainda não veja movimento visível, não entre em pânico. Mantenha a técnica, mantenha a frequência, confie no processo. E quando ele finalmente aparecer, porque vai aparecer, vá responder a partir da energia de mulher escolhida, não a partir do desespero, não a partir do graças a Deus finalmente escreveu, mas a partir da calma de alguém que sabia que ia acontecer. Os resultados. Deixe-me contar o que aconteceu com as pacientes que mencionei. Rocio manteve a técnica durante 2 semanas e ele não só lhe escreveu, mas lhe pediu para ser sua namorada oficial. Natália fez durante 7 dias e ele apareceu exatamente como visualizou. Verônica, depois de seu erro inicial, fez corretamente durante 2 semanas e meia e ele lhe pediu uma segunda chance. Mas o mais importante não foi que os homens apareceram. O mais importante foi que todas essas mulheres transformaram sua identidade. Deixaram de ser mulheres que rogavam por atenção e se tornaram mulheres que atraíam naturalmente. Deixaram de perseguir e começaram a magnetizar. E essa transformação, essa reconexão com seu poder feminino natural é mais valioso que qualquer homem específico, porque uma vez que o tem para sempre. A verdade final, há algo mais que preciso dizer antes de terminar. Essa técnica funciona, mas não é magia que vai fazer com que um homem que não sente nada por você, de repente se apaixone perdidamente. O que faz é limpar as dinâmicas energéticas tóxicas que estavam bloqueando uma conexão que já existia. Se há uma centelha, se há uma possibilidade, se houve algo genuíno alguma vez, essa técnica pode reavivar isso, pode reconectar o que se desconectou. Mas se um homem genuinamente não está interessado em você, se nunca houve uma conexão real, essa técnica não vai criar algo do nada. Não funciona assim. E aqui está a pergunta mais importante que você precisa fazer a si mesma. Você realmente quer esse homem específico ou apenas quer se sentir escolhida, validada, desejada? Porque se é a segunda coisa, você pode usar essa técnica para atraí-lo. Sim. Mas talvez deveria se perguntar se esse homem em particular merece sua energia, se realmente lhe convém,
se genuinamente a torna melhor pessoa ou se apenas está obcecada com a ideia de conquistá-lo. Às vezes, o universo nos coloca resistência em uma manifestação não porque não possamos tê-la, mas porque não deveríamos tê-la. Porque há algo melhor nos esperando se temos a coragem de soltar o que não nos serve. Então, antes de fazer essa técnica, pergunte a si mesma com honestidade: ele me respeita, me valida, me soma? Ou apenas estou presa a alguém que me dá migalhas de atenção e eu interpreto como amor? Se a resposta é que não lhe convém, talvez seja momento de usar essa energia para atrair algo melhor, para manifestar não essa pessoa específica, mas o tipo de relação que merece. Porque você pode ter magnetismo, pode seduzir à distância, pode fazer com que um homem pense em você. Mas a pergunta mais importante é: você merece sua própria energia? A mensagem final. Lembre-se sempre disto: você não precisa perseguir ninguém para ser amada. Sua existência sozinha é suficiente para atrair o que merece. Não precisa rogar por atenção.